Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente conta. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser. Aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer. Cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Não tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando. Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra, porque são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nessa vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão. O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, ruído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandrová, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus,
As minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros. É o que eu desejo a cada um de nós. Que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu, que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser, que você amou quem exatamente você deveria ter amado, que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa: Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar: Deus não me ama quando eu estou assim. E isso gera um ciclo vicioso. Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós. É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus, sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer: Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez, quais são os erros que ela cometeu, quais são os fracassos que ela coleciona. A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversão.
Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho, o olhar que eu ofereço a mim, o olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar, o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente. Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando, ai como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim, não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você, o respeito que você tem pelo seu espírito, o respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas, não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema, a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode, mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o perdão. E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho. Nós dois não demos certo. Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber e dizer, eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar, só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala, ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino, você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra.
Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. Que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar que amamos. Aqui só vamos deixar que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Se aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. É o que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo, gente. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim,
nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É a vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente, porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando
recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Que às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar, para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus
se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur, lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora, a pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração.
minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória. Tudo é do Pai. Bem mais sorte o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo.
Mas não sou eu que sabia o nome do Christian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Christian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando: padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. É claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu? Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que Ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para Ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção.
E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo
administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, o meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. O coração amargurado não consegue perceber a vida. O coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados.
Jogue tudo fora. Mas principalmente, esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. É com muita alegria e com esse poema, que eu não sei, na verdade não é um poema, um texto, encontrei na internet outro dia, achei muito simples, mas ele tão direto, tão capaz de realmente nos dizer coisas simples, que às vezes nós já estamos até acostumados a ouvir. Eu gosto sempre de dizer que às vezes a palavra que transforma a nossa vida não é a palavra ordinária. É aquela palavra ordinária dita no momento certo e da maneira certa. Porque às vezes nós já escutamos isso muitas vezes. Um texto motivador, como tantas vezes você já teve a oportunidade de ter contato no Facebook, ou alguém te lhe dizendo, um e-mail que você recebeu. Autores desconhecidos, né? Porque esses textos chegam, às vezes chegam assinados pelo Drummond de Andrade, mas não foi ele que escreveu. Só para dar autoridade ao texto, às vezes as pessoas colocam um autor conhecido. Não, é um texto que qualquer pessoa poderia ter escrito no momento em que ela pensou a própria vida, a dinâmica da própria vida. Mesmo que você não seja um literato, é possível que você já tenha pensado tudo isso ali. Mas de repente aquela palavra dita no momento certo, quando você escuta aquilo no momento correto, ela tem um poder transformador sobre nós impressionante. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal, senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa, na introdução do seu Grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado. Eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso. Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião, eu confio no padeiro, né? Porque em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão, que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce, você come, não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida, que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe, quando você ainda não sabe andar, e dar os primeiros passos. Essa fé que nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida que tem tanto medo de morrer. Geralmente, quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte.
Então depois precisa administrar até com medicamentos para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Porque todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquele é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano, de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás. Onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. Porque quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina. Por causa dos excessos que fazem parte de nós. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato,
Mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. E a gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes eu já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia,
A gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. Igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Quem tem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Quando você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Achava que não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você? O Paulo, que é um motorista que me levou durante todos esses anos nas distâncias mais curtas, ele me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro, né? Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele assim.
ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente me despedindo, ele assim, meu amigo, não vejo a hora de te ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora. Mas você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim, sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre que escolheu dedicar-se aos outros, que escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, mas depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância, porque absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão com uma expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim,
me veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? Mas e se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola, quando a gente tinha aquele grupo de trabalho, onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Muitas vezes nós somos escravizados assim. Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, né? Uma bobagem. Mas quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo, de alguma forma. E eu sei que religiosamente, muitas vezes nós somos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor de si. Tem coisas que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir. Porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem, por exemplo. Você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Um deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para quem não se prepara. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora. Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Tá bom, mas até na doação há um limite, porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão, que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso. Equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu. Mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. Não.
É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes as pessoas, sobretudo no meu caso, né, um padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos, eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive, eu sou humano, eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente, às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal, não estou levando óleo, não estou levando a reserva, estou me dando mais do que eu posso me dar, estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, quantas vezes isso nos acontece? Nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia a dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles cometeram. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário. Não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação, que é um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, nos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morde. E ela grita. Ela é um poço de egoísmo. A criança, a gente tem essa leitura bonita, né, evangélica, a criança é pureza. Não, a criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar. Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas. Como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido oportunidades muito parecidas. Ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade? Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros? Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso.
Tá bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? E talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é seu. Eu não tenho como assumir. Porque senão, eu vou começar a lhe dar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar, que é a minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Não, se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho que é o contrário. Sou eu que devo lhe convencer de não ir. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade. Por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho que ir? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir e assim nós não nos fazemos mal? Prudência é o que Jesus recomendou, uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser. Porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva fale mais alto. A minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário. É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo: não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar alguém. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão perdidos. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida.